A história começa com San Juan ofegante e caindo no chão. Cara, eu já sou um velho de 55 anos este ano. Ele está todo pensativo, tipo, o que é que eu estou fazendo a minha... Todo mundo já deve estar aposentado agora. Ele está relembrando a história da vida dele. Minha vida tem sido um grande fracasso. Por que um fracasso, no entanto? San Juan segura sua espada encarando os monstros bem na frente dele. Vocês não vão me dar um tempo, hein? Ruídos altos enquanto os monstros atacam Sanguin, dando tudo de si. Mas ele também não está desistindo, correndo para lutar de volta. Caras da minha edição chamados de Santos da Espada ou O Tempo Volta. Alguma garota pobre sendo agarrada por monstros bem na frente de Sanguin? Deixa ela ir. Naquela época, Sanguin era apenas uma criança. Eu não tenho família, cresci em um orfanato. A mulher tenta olhar para Sanguin tentando confortá-lo. Sanguin, não tenha medo, eu estou bem. Então, por favor, corra. Logo depois que ela diz isso, uma bagunça sangrenta se desenrola diante dos olhos de Sanguin, até mesmo o professor do orfanato, gritos por ajuda em todos os lugares. Sanguin, olhando para trás para isso, está chorando muito e as outras crianças que eram como família, todos eles morreram quando o apocalipse desceu do céu. Monstros apareceram e tiraram tudo de mim. Mas eu não desisti da esperança e naquele momento um cavaleiro de armadura salvou a vida de Sanguin. Parado à porta da morte, ele apenas olha fixamente para o alto cavaleiro que salvou. Ele vira a cabeça, dá um sorriso gentil e pergunta, você tá bem? Essas palavras simples e calorosas atingem Sangyun em cheio. Um milagre apareceu. De volta à realidade, Sangyun continua lutando contra os monstros com sua espada. Seu rosto parece abatido depois de toda a luta. Eu fui salvo graças a ele e eu queria ser como ele. Eu estou realmente tentando o meu melhor, então por que, contra essa onda de monstros, Sangyun, mesmo quando jovem, ainda tenta lutar de volta? Droga. A cena na frente dele o congela por um segundo. Não importa quantos monstros eu mate, eu não tô ficando mais forte. Não o suficiente para proteger nada. Vendo seus amigos morrerem em poças de sangue, Sangyun grita cheio de ódio. De volta à realidade, Sangyun está parado ali cansado, tentando recuperar suas forças. Isso está me matando lentamente, ele diz. Vocês entenderam agora. Seu corpo está tremendo, ele usa muita energia nesta luta. Este corpo realmente não aguenta mais. Isso é meio perigoso. O chão treme de repente, deixando um pouco confuso. Antes que ele possa descobrir o que está acontecendo, um monstro horrível aparece na frente dele. Sonhos, não. Casa, não. Família também se foi. O monstro abre sua boca, pronto para mastigar Sanguin. Ele força um sorriso sem saber o que dizer. Minha vida tem sido um fracasso total. Quanto mais ele pensa, mais ele quer amaldiçoar a vida. É isso. Senhora, eu quero renascer tanto. A luz do sol passa pela bagunça entre os cadáveres de monstros. Sanguin derrubou todos eles sozinho. Capítulo 1, jogador Jin Sanguin, parabéns. Você limpou o calabouço do ninho do dragão astral. Toda essa luta o destruiu totalmente. Quanto mais eu penso sobre isso, mais injusto é com Sanguin. Eu nem consigo dizer. Por que tem que trabalhar tanto mesmo com quase 60 anos? Nome completo é Jin Sanguin, 50 anos de idade. O nome é Jin Sanguin, sendo um espadachim por tipo 30 anos. Mas minha maior flexibilidade é apenas entrar no top 100 do país. Basicamente, eu sou como uma agulha perdida no oceano. Existem muitos jogadores por aí. Olhando para o livro, Sanguin está meio surpreso, caminha até ele. Minha recompensa desta vez é um livro de habilidades. Eu já comi um objeto sagrado uma vez. Será que posso comer outro desta vez? Uma luz maluca aparece atrás dele e ele percebe. O sistema exibe uma mensagem. A constelação O Prodígio e Florescimento Tardio juntou-se. Então algum cara loiro aparece do nada dizendo quando o Prodígio de Florescimento Tardio realmente gosta do seu esforço. Ele está dizendo algumas coisas que eu nem consigo entender. Além disso, ele está elogiando você por aquele golpe maluco agora. Ele rapidamente descobriu que o cara que acabou de aparecer era a constelação com a qual eu fiz um pacto. Lat Bloomer riu, olhando para o cara na frente dele. Obrigado. Sou super grato por ele ter feito um acordo com um espadachim fracote como eu. De repente, o sistema tocou alerta Lat Bloomer. Quando um jogador atinge o nível 150, todos os itens sagrados e estatísticas de título dobram. Quando o jogador atinge o nível 900, todos os itens sagrados e estatísticas de título triplicam. O brilho repentino de Lat Bloomer deixou Sanguin um pouco sem jeito porque ele estava apenas no nível 650. Por causa desse requisito vagabundo, eu não consegui nada dele, mesmo ele sendo minha constelação. O sistema não parava de zumbir. Lat Bloomer está te irritando para beber aquele livro de habilidades já. Sanguin sentiu sim, eu estava prestes a fazer isso. Ele lentamente pegou o livro. Vamos nessa! Uma luz brilhante piscou. Consumi item sagrado. Essa é a única habilidade que eu tenho quando acordei. Para entender essa coisa, eu tentei ferver e comer coisas sagradas. Fiz outras coisas também, mas não senti nada de diferente. Quando terminei meus experimentos idiotas, 30 anos tinham passado. Então, quando eu usei Mana 5 com um artefato de nível adequado, eu descobri como usar a habilidade de absorver artefatos. Mas quando eu consegui, todos os outros já tinham ficado mais fortes logo depois de acordar, então era tarde demais. Sanguin parecia pensativo. Ele lentamente colocou a mão no livro. Quanto mais ele pensava nisso, mais irritado ele ficava, e ele empurrou o livro para o lado.
Essa coisa não deveria ter instruções ou algo assim, sem chance disso ser um livro de habilidade. O cara Lat Bloomer estava apenas parado ali, indefeso. O Lat Bloomer disse que os detalhes da habilidade eram realmente vagos e se desculpou por não poder ajudar. Ainda tem muito tempo, disse ele, tente entrar no lado bom dele de novo. E quando o Mana 5 começou, Sun Hong ficou cada vez mais irritado. Muito tempo, ele diz. Assim que ele virou a cabeça, seu rosto estava todo lacrimoso e desamparado. Ele diz, muito tempo. Eu tenho quase 60 anos. Se eu tivesse um filho aos 30, eles teriam 30 agora. E se eu tivesse um filho mais cedo, eu poderia até já ser um avô. Talvez você não entenda porque você é uma constelação, mas humanos chutam o balde cedo. O sistema rapidamente exibiu uma mensagem. Lat Bloomer sinceramente pede desculpa se ele disse algo errado. Sun suspirou e desviou o olhar. Não, você não fez nada de errado. É que minha vida é uma grande pilha de arrependimentos. Isso fez Lat Bloomer se animar um pouco. Não posso trazer essa pessoa de volta. Eu tento ao máximo me tornar alguém como ele, mas eu tô acabado. Eu tô velho demais agora. Queria ser um pouco mais jovem. Lat Bloomer ficou quieto. Um sorriso muito estranho apareceu em seu rosto, ainda reclamando e se sentindo para baixo. Bem, estou prestes a me aposentar, então o tempo acabou. Já que estou cortando meu contrato com você, vai encontrar outro jogador? Do brilho rosa ao redor dele, Lat Bloomer lentamente flutuou no ar. Ainda todo ao lado, sem saber o que está acontecendo. A cena que estou vendo agora está tudo desaparecendo, a constelação. Sun Won observou o sorriso meio estranho da Lat Bloomer. Minha última memória aos 55 anos. Lat Bloomer usou seu suco experimental. Palavras surgiram como um reboot começando. A cena muda. Bakdaimin, um repórter conhecido como Jogador F, sorri e diz a todos: masmorras e portais são os playgrounds básicos para os despertos, ou em outras palavras, onde jogadores trabalham. Certo. Mailai, o CEO da Mailai Corp, acena com a cabeça. Isso mesmo. Pensem nas masmorras como uma linha de partida para os jogadores. Portais são outro espaço, uma forma de se conectar a lugares desconhecidos. Esses são os lugares que você tem que explorar. Isto está tudo na TV, respondendo perguntas, preparando o cenário para masmorras e portais, a base para os jogadores crescerem. Os dois continuam tagarelando, super animados. Então, qual a sua opinião sobre as masmorras deste ano? Pessoalmente, eu acho... Dentro da sala, Sun Won alegremente limpa sua espada várias vezes. Eu realmente renasci. Faz muito tempo que eu não assisto a este programa. Ele pensa em tudo. Nos últimos 4 dias, eu meio que entendi a situação, mas ainda está um pouco confuso. Para ser exato, eu fui jogado de volta a 30 anos. Eu desmaiei então e acordei no meu apartamento pequeno, 30 anos no passado. Naquela época eu não era mais um velho de 55 anos, mas um cara de 25 com todas as minhas memórias antigas. Tem que ser graças ao milagre da constelação que eu renasci assim. Não tem outra explicação. Sun Yun riu, testando a faca, ainda meio confuso com toda essa história. Ah, bem... acho que tem que ganhar uma grana. Informações da adaga Veamoril, relíquia de nível bronze, arma de uma mão tipo adaga, plus plus S de ataque, plus bons de agilidade. Uma adaga para autodefesa. Não perde o corte facilmente. Sun Yun segurou a faca com força. Ele pensou, esta relíquia de nível bronze tive sorte de conseguir mesmo sendo de nível baixo, mas eu conheço sua habilidade oculta. O sistema mostrou mais informações sobre a adaga. Calculando a taxa de absorção de status básico da relíquia de nível bronze, 10%. A absorção de relíquias anteriores foi acumulada. Resultado final da absorção, 20%. Sun Yun parecia super animado para ver o que aconteceria a seguir. É meio baixo porque não uso há um tempo, mas a habilidade oculta é a chave iniciando a sincronização de mana com a adaga do modo Venom. Sun Hon é teletransportado para um espaço totalmente novo. Sistema. Espaço inconsciente aberto. Ele verificou alegremente o espaço que acabara de descobrir. O espaço inconsciente é onde ele absorve os objetos sagrados. Toda vez que ele vem aqui, ele fica preocupado, se perguntando o que vai aparecer desta vez. Bem na frente de Sangon aparece um frango assado super saboroso, preparando para absorver a adaga Vinamote. Ele parece maravilhado com um prato colocado bem na frente dele. Um frango assado está esperando para Sangon devorá-lo. Frango grelhado com churrasco regado com azeite. Sangon está rindo e surpreso com isso. Ainda bem, é apenas um prato normal desta vez. Eu estava preocupado que fosse tipo centopeias do pântano ou algo assim. Se for isso, posso comer o quanto quiser. O sistema continua mostrando notificações. A absorção da adaga de Venomoth começou. Você recebeu mais 2 de agilidade. A habilidade oculta adquirida a procurar. Antes que ele pudesse reagir, a faca desapareceu lentamente no ar. A adaga de Venomoth foi absorvida e desapareceu. De volta à realidade, Sun suspirou de alívio verificando a tela de informações. Meio chato ter sido destruído, mas provavelmente não teria usado novamente de qualquer maneira. Consegui a habilidade útil que eu estava esperando. Hora de ir.
A cena corta para um enorme portão espacial, Masmorra 85, supervisionado pela equipe do Deakin. Naquele momento, o capitão do transporte correu para relatar. O capitão do Deakin ficou um pouco surpreso ao ouvir isso. Por que o capitão do transporte está aqui? O capitão do transporte explicou ansiosamente tudo o que sabia. Um dos membros da minha equipe desistiu, um novato que se juntou há 4 dias. O nome dele é Jin Sanguin. Daqui não fez. Pareceu surpreso. Não se preocupe com esse Jin Sanguin. Ele se juntou à equipe de jogadores. Essa informação o deixou ainda mais preocupado. Ele se juntou à equipe de jogadores, não à equipe de carregadores. Vendo sua reação, Deakin riu surpreso. Eu decidi isso. Há algum problema? O capitão do transporte respondeu furiosamente. Claro, ele acabou de despertar. Ele nem terminou a academia de jogadores e você está adicionando alguém assim ao grupo. Se você fizer isso, as equipes ficarão desequilibradas. Como vou alocar trabalho para quem? Apenas suspirou suavemente. Capitão. Ele parecia aterrorizante ao se aproximar do capataz, que ficou um pouco surpreso. Ele chegou bem perto do rosto dele. Eu tenho que cuidar de tudo sozinho, desde minha equipe até o sistema de distribuição. O capitão do transporte forçou um sorriso. Sim, eu peço desculpas. Ele não teve escolha a não ser se virar e sair. Deoxin continuou repreendendo por trás. Honestamente, se deixarmos esses carregadores falarem equilíbrio uma ova. Isso deixou um dos membros da equipe curioso. Mas por que você recrutou aquele cara? Eu também não esperava isso. Ele riu surpreso. Você também. Se alguém tem que morrer, que seja aquele cara, não a gente. Ele precisa ser útil e depois morder a isca para calar aqueles carregadores pra gente continuar valioso. O grupo não parava de tagarelar sobre isso. O que um novato nível 1 vai fazer? Não sabia que era isso que você estava pensando. Sang-hyun chegou de mansinho. E aí? A partir de hoje eu sou um jogador. Meu nome é Jin Sang-hyun. Assim que ele disse isso, todos no time ficaram quietos. Kim estava ainda mais empolgado, esperando para ver o que ia acontecer. Win parecia meio sem palavras, como se tivesse notado todos olhando. Esses caras estão realmente ansiosos. Já tinha meio que adivinhado, mas eles nem estão escondendo. Para quebrar o gelo, Kim encaminhou até ele com um sorriso. Finalmente, nosso novato chegou. Wayne, certo? Prazer em te conhecer. Pensei que você ia se atrasar no seu primeiro dia. Sua arma é uma espada longa, hein? Sang-won riu, coçando a cabeça. Eu assisto vídeos no YouTube para praticar com muito cuidado. Ouvindo isso, ele assentiu impressionado. Espadas longas são uma das espadas mais difíceis de usar, mas Sang-won não se importava muito com essas coisas. Pelo menos eu posso me proteger, confie em mim. Isso deixou super feliz e ele caiu na gargalhada. Esse é o espírito, incrível! Um homem tem que ser assim como eu. Certo, vamos limpar a masmorra. Anime-se. Todos no time entraram sorrateiramente no reino secreto. Não esqueci de dizer a eles, ok? Lembrem-se de ficar na entrada quando estiverem lá dentro. Eles estavam conversando, todos destemidos e tal. Quanto será que eu vou matar hoje? Quem sabe? Mas aposto que vou conseguir mais que você. Assim que ele viu Kim entrar, os olhos de Sang-won ficaram frios como gelo. Ele estava olhando para ele com desprezo. Aprendendo no YouTube? Que mané? O que esse cara acha que é a masmorra? Ele acabou de acordar e virar um jogador e já tá todo metido. Parece que esse cara tá pedindo para apanhar. Baseado na minha experiência de luta, os monstros da masmorra são um pesadelo total para os novatos. E você tá prestes a descobrir isso sozinho, seu pirralho estúpido? Apenas alguns segundos depois, o rosto de Kim mudou completamente. Seu pirralho estúpido, a visão na frente deles congelou todos no lugar. Isso é insano. Cadáveres de monstros gigantes estavam por toda parte, vítimas das habilidades de Sang-won. Um pensamento surgiu na cabeça de todos. Quem diabos é ele? O que acabei de ver, Sang-won lentamente virou seus olhos frios. Monstros, tipo que você vê em jogos, livros e filmes de ficção científica. Como os conhecemos tão bem, muitas vezes pensamos quando os enfrentamos. Monstros são super fracos. Claro, comparado com dragões e tal, eles são fracos, burros e só dão socos. É por isso que os novatos são todos metidos, correndo de cabeça nas batalhas sem pensar. Novatos até avançam direto neles, e os monstros geralmente são bem simples. As mãos do monstro rapidamente e facilmente nocauteiam novatos. Eles têm cerca de 2,5 metros de altura e pesam 180 quilos, o que faz os novatos gritarem "me larga, seu". Seu tamanho os torna muito mais fortes que os humanos. É por isso que os monstros são apelidados de a morada do pesadelo. De volta ao mundo real, o time continuou se movendo para frente lentamente. Naquele momento, um dos caras se virou bravo e disse: "Ei, Sang-won, só porque você é novo não significa que você tem tratamento especial. Faça parte." O cara de trás cuspiu, todo enojado, acordou agora e já tá agindo como um jogador, seu idiota arrogante. Ouvindo isso, dizendo ruim, só conseguiu forçar um sorriso. Vou fazer o meu melhor, embora ele tenha pensado consigo mesmo. Ninguém é legal com um cara novo. A atitude dele só fez eles o desprezarem ainda mais. Não apenas faça o seu melhor, faça um bom trabalho. Vou fazer o meu melhor, uma ova. Vendo eles irritados, Sang-won apenas sorriu quieto. Ele passou por trás do cara que acabou de zoá-lo. Então eu posso ir para a linha de frente se virmos monstros. O cara ficou um pouco surpreso. O quê? Você tá maluco?
O rosto dele ficou todo confuso quando ele percebeu algo. Por trás deles, o monstro gigante apareceu e todos piraram. É um monstro. Sang-won estava meio animado. Minha primeira luta desde que renasci, ele segurou a espada em sua mão. Eu dou conta. Antes que ele terminasse, Qualquer atacou o monstro de frente com um escudo. Ele parecia super irritado, tipo seu idiota. Você perdeu a cabeça ou algo assim. Movendo-se como uma tartaruga e querendo balançar uma espada longa. Sang-won ia dizer algo, mas ele simplesmente ignorou, tipo, não preciso da sua ajuda. Então ele acrescentou, cale a boca e me mostre o que você tem. Ele suspirou e assentiu. Certo. Veja isto. O cara irritado pegou sua arma, virando-se para atacar. Você deveria estar me agradecendo, garoto. Mas o que ele viu em seguida fez seus olhos saltarem e seu sangue gelar. Felizmente, Dakin conseguiu bloquear o monstro com seu escudo bem a tempo. Ele caiu no chão, dando a todos a chance de respirar. Ele se virou, gritando. Vocês vieram aqui para um piquenique ou o quê? Acordem! O caos irrompeu quando dois começaram a gritar. Me desculpe! Oh, meu Deus! Que é incrível! Avançar. Recuar. Eu vou lidar com isso. O monstro está perdendo o controle, atacando como um louco. Mas a força de Jin não é para se desprezar. Isto não é nada. Ele esfaqueou o monstro, meio que congelando no lugar. As pessoas atrás dele gritaram, ótimo trabalho! Capitão, ele acertou o coração. Está morto? Certo. Mas contra todas as probabilidades, o monstro ficou ainda mais zangado. Ele até se preparou para revidar com seu enorme machado. Felizmente, Jin puxou para trás bem a tempo, falhando em finalizá-lo. Observá-los lutar tanto deixou Sang-won pensativo. Eu assisti a luta em silêncio. Duduken provavelmente é o nível mais alto aqui, mas ele é apenas nível 50, então ele não pode causar dano real ao monstro. Quanto mais ele luta, mais Dakin perde o controle e apenas ataca com sua espada. Seu bastardo, pegue isso. Ele usa toda a sua força para esfaqueá-lo direto de novo. Vê o monstro cair e dá a todos esperança novamente. Ele o matou. Ele matou um monstro sozinho. O Kim alegremente se vira e pergunta, faz como torta, hein? Vocês estão bem. Todos imediatamente assentem animadamente. Claro, você é super confiável. Ele diz alegremente, tudo bem, vamos assentão. De repente, eles ouvem ruídos. Um monte de monstros de pele vermelha com caras más avançam. Isto é aterrorizante. Monstros de alto nível, eles estão armados. Capitão, o que fazemos? Dan também está começando a suar. Provavelmente deveríamos recuar para manter todos seguros. Ele está preocupado, mas pensa, que diabos? Eu posso enfrentar mas todos eles? Justamente quando as coisas estão parecendo ruins, Sang-Hyun se levanta. Eu posso lidar com isso. Todos ficam ainda mais irritados e reviram os olhos. O que você disse aí de Sang-Hyun, você é louco? Me desculpe, capitão. Eu deveria tê-lo mantido na linha. Dan, vendo quão perigosas as coisas estão, diz Sang-Hyun. Eu sei que você está animado porque você acabou de despertar, mas antes que Sang-Hyun simplesmente ataque. Ei, você está correndo para sua morte. Ele nem sequer ouve, apenas saca sua espada para atacar os monstros. Com um único golpe, ele mata o monstro na frente, congelando os outros. Sang-won ri. Esta espada longa é a melhor, corta tão limpo. Agora seus rostos mudam completamente. Jin Sang-hyun, o que foi isso agora? Um monstro de alto nível foi cortado ao meio instantaneamente. Eu vi a espada longa, mas ainda assim, Sang-won é loucamente poderoso com essa espada. É porque eu sou apenas nível 1. Aquele último golpe não pareceu tão fácil quanto deveria. A tela do sistema mostra as informações do jogador. Jin Sang-won, nível 1 título, constelação, habilidade única absorver, relíquias sagradas, número de relíquias sagradas absorvidas. 1 HP Zunitsu em dia 20, experiência 40. Os monstros de alto nível ficaram super irritados com isso. Os monstros estavam atacando Sang-won, mas ele não estava nem um pouco assustado. Mesmo com nível baixo, tenho muita experiência em combate de verdade. Sang-won segurou levemente sua espada e passou correndo pelos monstros gigantes. Alguns dos monstros gigantes tentaram cortá-lo em 100 pedaços com suas armas, mas por causa da aura do protagonista, ele se esquivou facilmente como se não fosse nada. Sabe, eu matei tantos da sua espécie quando era jovem. Ver Sang-won tão forte confunde todos que estão assistindo. Aquele é realmente o Sang-won. Ele realmente matou todos eles. Eu não estou brincando. Sang-won continua atacando os monstros com sua espada longa. Você é o último. O monstro blindado, corpo enorme e olhos odiosos. Ele ataca Sang-won rugindo enquanto ataca. Sentindo sua chance, ele pula no ar, pronto para contra-atacar. Seus olhos parecem assustadores, como se ele fosse dominar tudo com sua aura assassina. Sang-won segura sua espada com firmeza, praticando seus movimentos. As feridas no corpo do monstro blindado estão se abrindo. Vendo isso, Kim grita de medo, sua pele é grossa. Seus ataques não vão funcionar. Isto não é bom. Sang-won e o monstro blindado ainda estão batalhando ferozmente. Diante do poder avassalador de um monstro, ele não mostra medo. Não faça tanto alarde. O corpo do monstro blindado de repente treme estranhamente e o sistema exibe uma notificação. A habilidade Guerra do Diabo nível 1 ativada, claramente, não conseguia nem tocar em um fio de cabelo na cabeça de Sang-won.
Informações sobre a habilidade também são explicadas. Guerra do Diabo, habilidade oculta, impedimento de estado anormal, tempo de espera 15 segundos ao lutar contra o mesmo alvo, nível de habilidade 1. Impede o alvo, seja monstro ou humano, por 2 segundos. A taxa e a duração do impedimento são baseadas no nível de resistência à habilidade do alvo. Sun sorriu pronto para retaliar. Certo. Você fica aí mesmo. Sentindo o perigo, o monstro blindado gritou em desespero. Mas, infelizmente, era tarde demais. Sua cabeça imediatamente voou para o ar, jorrando sangue vermelho. Daqui, os outros ficaram perplexos ao ver a cabeça do monstro blindado cair. O que eu acabei de ver? Aquele cara não tinha acabado de acordar há 3 dias e aquela habilidade que ele acabou de usar. Isso não é brincadeira. Eu pensei que o maior tempo de impedimento era apenas 1,5 segundos. Todos continuaram a discutir animadamente. Ele também não é bom demais com uma espada longa. Devíamos perguntar a ele em qual canal do YouTube ele assiste vídeos? O Mordecai pensou sobre isso, quanto mais inacreditável parecia. Impedimento, realmente, até mesmo lutar contra um monstro blindado. Mas ele acabou de acordar há alguns dias. Onde ele conseguiu essa maldita habilidade? Sun Wan ainda está olhando ao redor, e é isso, certo? De repente, o sistema exibe uma notificação bem na frente dele. Parabéns! Você subiu de nível. Você atendeu aos requisitos para receber um título. Você recebeu o título de classificação F, cachorrinho destemido. Título de cachorrinho destemido, classificação F. Descrição do título, evasão mais 5. Vendo isso, Sun Wan ponderou. Eu não estava realmente prestando atenção em subir de nível, mas este título é inesperado. Evasão, parece bom. O sistema continua exibindo uma nova notificação. Você ainda não usou seu ponto de atributo bônus. Por favor, selecione o atributo que deseja aumentar. Pontos disponíveis. Ele lentamente estendeu a mão em direção à tela do sistema. Eu decidi qual atributo aumentar. Na minha vida anterior, percebi tarde demais que o atributo de sorte afeta diretamente a precisão e a taxa de queda de artefatos divinos. Isso é o que eu realmente preciso agora. O sistema exibe uma nova notificação. A sorte dos jogadores aumentou. Naquele momento, Kim, preocupado, deu um passo à frente e perguntou: você é realmente Jin? A habilidade que você acabou de usar foi interferência, certo? Onde você conseguiu essa habilidade? Ouvindo ele dizer isso deixou Sansengon um pouco envergonhado. Eu apenas renasci, então posso fazer bom uso das minhas habilidades, não posso dizer isso. Ele respondeu rapidamente e tinha isso quando acordei. Claramente o rei não pode acreditar no que você estava dizendo. Você acha isso razoável? Não evite a pergunta. Tem certeza de que tem tanta sorte de ter um objeto de nível diamante? Ou é algo ainda melhor? Sun sorriu e estendeu a espada sagrada para o cara. Quer dar uma olhada? O rosto dele ficou sério. Este cara parecia ter entendido o que estava acontecendo. Beleza então. Informações sobre a espada loma de prata desbotada também apareceram. Objeto sagrado comum, uma arma de 2 mãos, tipo espada longa, ataque ++int sem efeitos. Apenas uma espada longa de aparência normal, sem nada de especial. Quanto mais Dicken pensava, mais chocado ele ficava, tipo impossível. É sério que isso é só uma espada longa comum. Então essa habilidade é realmente dele? O rosto dele ficou super amargo. Droga! Eu tenho ralado em masmorras por 2 anos, mas mesmo no nível 50, eu não tenho uma habilidade tão boa nem perto disso. Enquanto esse cara estava pensando, alguém da equipe gritou: capitão, o mini-chefe está vindo. Todo mundo começou a ficar preocupado. O capitão se decidiu rápido. Vamos vazar? Obrigado por facilitar a vida daqueles guardas, mas não fique convencido. Sua habilidade é legal, mas não é nada comparado ao monstro demônio que vamos enfrentar. Sun sorriu como se estivesse se divertindo. Eu quase esqueci porque entrei para esta equipe logo depois de renascer. Ele chamou capitão. O cara se virou surpreso. Já está com medo? Hein? Parado na frente, eu disse sério, se eu derrotar um monstro do demônio sozinho, eu fico com um objeto sagrado. Tinha isso de recompensa pela morte. Este que paga com base no que você faz. A pedra vermelha é um objeto sagrado que você só consegue de monstros demônios. Mas mesmo que você derrote centenas, ainda é difícil porque a taxa de drop é ridiculamente baixa. Na minha vida passada, depois que minha equipe foi derrotada pelo monstro demônio, tivemos sorte e vimos outro Smendir pegar a pedra vermelha. Sun ficou surpreso ouvindo os parabéns, capitão. As pessoas não paravam de falar sobre a pedra vermelha. Como você conseguiu? Aquilo deve ser vendido por uma grana alta. Esse não é o único objeto sagrado com habilidades de atraso. Ei, não diga mais nada. Deixe-me sentir o cheiro. Sanguin estava super curioso sobre aquele item. Essa habilidade de atraso é exatamente o que eu preciso agora. Todo mundo na equipe ficou quieto ouvindo Sanguin. Ele apenas continuou fazendo sua exigência, sem medo. Se bem me lembro, nossa equipe divide o saque com base em quem fez o quê.
Então se eu derrotar o monstro sozinho sem problema, certo? Certo. O Kim estava pensando muito ouvindo. Parecia que Wayne também entendeu quão sério isso era. Conseguir essa habilidade de atraso é muito importante para mais tarde, mas a maioria das pessoas ficaria irritada com um novato sendo tão convencido. Ninguém está me levando a sério. Esses caras estão ficando bravos. Ei, você é louco? Quem você pensa que é? Você só matou alguns monstros e acha que é melhor do que nós. Você está até falando em dividir o saque. De repente, Kim gritou: "Ei, relaxem!" Ele disse a todos friamente: "Façam o que ele diz." Todo mundo ficou super confuso. "Capitão," ele continuou, "mas só se não conseguimos derrotar o chefe. Só então você pode entrar e derrotá-lo sozinho." Entendido. Ouvindo isso, Sang-won riu mais fácil do que eu pensava. Ele continuou insistindo: "Então isso significa que eu não preciso participar desta luta, certo?" Irritado, Daquin assentiu cedendo. "Faça o que quiser." Os outros correram atrás de Daquin. "Capitão, espere." O rosto dele estava claramente bravo. "Aquele bastardo arrogante. Ele tá agindo como se fosse o melhor porque teve sorte com essa habilidade de quebrar o jogo. Desta vez eu vou limpar a masmorra e calar a boca dele. Eu vou mostrar para aquele cara o quão importante é a experiência no campo de batalha." Mas quando ele abriu a porta, o rosto de Daquin ficou branco ao ver o que estava lá. Um monstro balançando uma massa gigante esperando para acabar com eles. O sistema exibiu uma mensagem: "Você entrou na sala do mini-chefe." As luzes começaram a acender lentamente. Está tudo escuro e silencioso, esperando por uma grande luta. Parece que aquele monstro demoníaco está nos esperando. Um verdadeiro mid-boss sedento por sangue, hein? Daquin respirou fundo, tentando relaxar. Então disse à sua equipe: "Certo, pessoal, preparem-se para lutar." Mesmo que pareça assustador, ouvi dizer que é super fácil. Ele continuou lembrando: "Lembrem-se das informações que eu consegui, Sekino e ataquem por trás." O Kim apenas sorriu super feliz consigo mesmo. "Indo sozinho, desculpe, você não terá uma chance, Sang-won." Ele e seus amigos avançaram direto. "Eu vou liderar." Alguns minutos depois, Daquin estava desacordado no chão com a cabeça toda ensanguentada. Ele acordou bem devagar, parecendo totalmente perdido. O que acabou de acontecer? O rosto de Sang-won ficou todo sério, sem saber como explicar. "Eu estava preocupado quando vi aqueles caras correndo, mas quem diria que eles simplesmente atacariam direto? É exatamente por isso que eu falei naquela época." Os outros correram para o Kim. "Capitão, o que fazemos agora? Se isso continuar assim, vamos todos morrer." Ele lutou para se sentar. Olhando para aquela fera na frente dele, ele começou a entrar em pânico. Mesmo aqueles monstros de alto nível de antes, por que eles são tão fortes? Droga! É por isso que você não deve confiar em conselhos de pessoas no mercado. Certo, não precisamos lutar contra o chefe hoje. Vamos vazar. De repente, o Kim avistou Sang-won de lado. Ele parecia super feliz, como se estivesse esperando por isso. Isso meio que o surpreendeu. "Ei, o que está acontecendo com você?" As pessoas ao redor dele estavam prestes a dizer algo mais. "Sério, o que era errado com você?" O Kim continuou dizendo: "Deixa pra lá, todos se retiem rapidamente, sua visão é realmente estreita. Podemos relaxar em seu ponto cego." Todos suspiraram de alívio. Graças a Deus. Afinal, é apenas um chefe de nível médio. O Kim se virou para olhar para Sang-won. "Estou deixando o resto para você, Jin Sang-won." Ele ficou chocado ao ouvir isso e seu rosto ficou todo assustador e ameaçador. "Tô te avisando, se você morrer, não volte para me assombrar." Ele riu, pensando que a personalidade de Akin era infantil demais. Sang-won apertou sua espada com força. "Não se preocupe comigo. Eu não vou morrer hoje." Nesse momento, um monstro demônio está atacando Sang-won para atacar. Ele não está nem um pouco assustado e apenas fica ali calmamente. Se compararmos apenas as estatísticas do monstro demônio com as minhas, eu nunca ganharia, mas isso é quando eu não tenho minha experiência de combate real. Vendo o poder de Sang-won parece forte, o monstro demônio está meio surpreso. Isso também deixa as pessoas da equipe de exploração um pouco atorodadas. Eu acabei de ouvir um estrondo. Ele acabou de aparar o machado. Sang-won continua caminhando em direção ao monstro gigante bem na frente dele. Minha mão está totalmente dormente. Acho que só posso aparar seus ataques. Ver sua atitude arrogante deixa o monstro demônio super desconfortável e ele franze a testa. Meus olhos aproveitam rapidamente a oportunidade e correm para frente. Faz um tempo, Cinnabar, a razão pela qual sou tão obcecado por Cinnabar é por causa do efeito especial combinar o atraso nas minhas habilidades de status. Estatisticamente falando, é difícil ver o efeito de atordoamento aprimorado de 2 segundos no guerreiro demônio, porque já é muito bom. No entanto, com minha habilidade oficial, absorção de objetos sagrados, posso combinar os efeitos de diferentes habilidades. Então me deu uma ideia se houvesse uma habilidade que me permitisse acumular o demônio. O efeito de atordoamento do guerreiro, essa seria uma combinação de habilidade perfeita, permitindo-me infligir atordoamento permanente. Se eu conseguir a habilidade de interferência, isso será ainda mais viável. Sang-won então riu e disse: "O que foi? Venha até mim." O monstro, ouvindo essas palavras desafiadoras, ficou super irritado. Ele imediatamente avançou direto para Sang-won, que estava apenas parado ali. Ele riu, sabendo o que ia acontecer a seguir. "Perfeito, isso é exatamente o que eu queria ver. Assim, então eu posso ver sua fraqueza."
o machado gigante do monstro demônio caiu com força. O sistema também mostrou alguns pop-ups, habilidade de combate acático de nível ativada. O monstro demônio ficará atordoado por 2 segundos. Sun-Hoon apertou sua espada, olhando para seu corpo ainda trêmulo. Ji-Kim, vendo isso, ficou bastante chocado em descrença. Essa habilidade é totalmente apelona, mesmo em chefes intermediários. Sun-Hoon riu, observando o monstro. Monstros são geralmente fáceis de lidar, mas você é um monstro demoníaco, hein? Enquanto ele relaxava, algo passou zunindo direto para ele. Acontece que o monstro demoníaco estava achando Sun-Hoon com toda a sua força nas pernas, mandando voando. Ainda bem que ele usou sua espada para manter alguma distância. Ele pareceu um pouco irritado enquanto suspirava, tinha esquecido completamente disso. O monstro demoníaco ainda estava olhando para ele se regenerando. A habilidade de regeneração do monstro demoníaco se livrou do atordoamento mais rápido do que ele pensava. Para atordoá-lo novamente, preciso esperar 15 segundos, então preciso ganhar tempo. Agora o monstro demoníaco está atacando Sun-Hoon com sua arma. Ele está colando silenciosamente. Se ele não conseguir atordoá-lo, acho que ele terá que derrotá-lo. Seus golpes continuam acertando, então é uma vitória fácil. Eles lutaram muito e o pessoal de trás gritou: "Capitão, temos que ir." Mesmo que a habilidade do cara não tenha funcionado, Daquin apenas perguntou com raiva o porquê. Seus atordoamentos não funcionaram e eles são níveis bem diferentes, então por quê? Por que ele ainda está com esse olhar? Sunny ainda está esperando ansiosamente. Por que não agora? Faz você perguntar, ele é realmente um novato, dizendo que não ia recuar, como se não estivesse com medo nenhum. Eu já vi esse tipo de coisa antes. Se eu sou fraco demais, tenho que focar toda a minha força em um ponto, esquecer de cortar o inimigo. Em vez disso, usa a força deles para perfurá-los. Um soco, e a arma do monstro demoníaco sumiu. Notificação do sistema. Parabéns! Você derrotou o chefe intermediário, um monstro demoníaco. Sun-Won esfaqueou o monstro, subiu de nível e recebeu 1 tonelada de notificações. Sun-Won observou calmamente as notificações se acumularem. Você ganhou o título de nível I, Caçador de Demônios. Nível título I. Descrição do título: a velocidade de recuperação de resistência aumenta 5 vezes contra chefes de tamanho médio ou maior. Sun-Won estava um pouco curioso sobre essas novas habilidades. Eu já tenho 2 títulos. Acho que essa é a vantagem de seguir sozinho. Ele avistou a equipe de Kion bem ali. A boca de todos caiu como se não pudessem acreditar. Sun-Won forçou um sorriso. Para evitar problemas como este, só há um jeito. Ele bateu sua espada no chão e gritou: "Eu quase morri. O que vou fazer se o capitão não conseguir machucar o monstro?" O pessoal de trás está rindo e torcendo. Sabia? Impossível ele ter causado tanto dano. O cara está um pouco atordoado, não acreditando. Você quer dizer... Ele olha para Sun-Won bem na frente dele. Ele relaxa, calculando alguma coisa. Eu não sou um Tolson. Te dei uma chance de provar seu valor. A pedra camisa aparece na frente do cara e dos outros. Um sorriso estranho surge em seu rosto. Cumpra sua promessa. É isso que ele está pensando? Certo? Ele perdoa atualmente. Certo, escutem. Nós derrotamos o chefe intermediário, então se preparem para o chefe final. Todos acenam com a cabeça. Sim, senhor. Todos tristemente seguem para cima para se preparar. Sabia. Impossível aquele garoto ter derrotado aquela coisa sozinho. Queria ter uma habilidade de atordoamento. Esqueça. Nem funciona no chefe intermediário. Sun-Won olhou para o quartzo vermelho com interesse, agora que o público se foi. A hora que eu comi você não é essa. O sistema mostra informações. Quartzo vermelho, relíquia de prata, equipamento especial, decoração, atraso, saúde plus 10, força plus 10, item raro de monstros demoníacos, poder cristalizado durável. Cena volta para o espaço mental. Os olhos de Sun-Won se arregalaram. Uma tigela gostosa de macarrão apareceu, macarrão frio picante com água viva do rei-chefe. Sun-Won pegou o macarrão alegremente. Tudo está indo muito bem. Quem poderia dizer não a essa combinação? O sistema exibiu uma notificação. Pronto para absorver o quartzo vermelho, ele pegou alegremente alguns noodles frios com um pedaço enorme de carne. O sistema continuou mostrando notificações sobre absorver Restore. Para cada 20% de estatísticas absorvidas no nível prata, sua força e saúde aumentam em 2. Uma luz deslumbrante apareceu e Sun-Won usou um novo atraso de habilidade ao mesmo tempo. Você pode adicionar um efeito de atraso às suas habilidades agora. Algo parecia estranho. Ele olhou para a tela totalmente surpreso. Por que estou tão preocupado de repente? Ligar a guerra demoníaca? O sistema mostrou imediatamente informações de substituição. O efeito de atraso foi adicionado à guerra demoníaca. Se você usar a guerra demoníaca antes que o primeiro atordoamento termine, você ganha um segundo atordoamento mais longo. O terceiro tem 90% de chance. O quarto tem 60% de chance e o quinto tem 30% de chance de estender o atordoamento. Efeito. Sun-Won voltou à realidade. Ele ficou um pouco interessado olhando para a tela atordoado por 4 segundos. Acho que funciona na teoria e felizmente é real. Naquele momento, Daquin se aproximou lentamente por trás dele. Podemos conversar. Ele olhou para ele surpreso. O que foi? Ele continuou avançando. Bem na nossa frente está a sala do chefe final. O monstro furioso
Sun Won riu, surpreso. Você quer que eu entre na luta? De repente, ele balançou a cabeça. Não. Isso chamou sua atenção. Se eu não aproveitasse bem um membro como você, eu seria um capitão fracassado. Vamos lutar juntos, Sun Won, sim. Sun Won levantou-se animadamente. Só para você saber, minhas condições ainda valem. O Qin assentiu prontamente em concordância. Eu sei. Naquele momento, Tan Min relatou rapidamente: estamos prontos para entrar na sala do chefe. O Qin assentiu entendendo. É mesmo? Então vamos lá. Muito bem, pessoal, fiquem atentos. Tan Min lançou um olhar penetrante a Sun Won. Seu olhar o confundiu um pouco. Antes que eu pudesse reagir, Daquin o arrastou para longe. Esta é a última batalha. Vamos tomar um drink depois. Será que ele me enganou? Me pergunto. Mudança de cena. Masmorra 85, sala do chefe. O monstro gigante está esperando seu próximo alvo. Parece super assustador. É conhecido como chefe final, um monstro furioso. Vendo quão assustador é, as pessoas na parte de trás estão um pouco preocupadas. O rei tossiu algumas vezes, lembrando o Sanguin, e eu vou entrar primeiro. Ele assentiu por trás. Para não perdermos tempo, ele pegou sua espada e deu um passo à frente. Apenas fique perto de mim. Quem estava prestes a dizer: Yun, você realmente não precisa fazer isso desta vez. Ele apenas suspirou suavemente. Monstros Berserk têm, na verdade, menor resistência e habilidades do que monstros fantasmas. Então eles são mais fáceis de atordoar. Se eu ficar calmo e atacar, então não deve haver problema. O quê? Siga-me. Desde quando estou confiante o suficiente para dizer isso? Quando eu era jovem, eu sempre tive medo de tudo. Depois de crescer, lutei para sobreviver. Sun Yun perguntou humildemente ao funcionário: posso ter uma vaga? A atitude do funcionário foi super desagradável. Eu já te disse, seu nível é muito baixo. Pensando nisso, ele suspirou. Não posso mais viver uma vida assim. Isso mesmo. Eu tenho que mudar. Mude o passado e o futuro também. Para fazer isso, preciso mostrar a todos aqui. Vendo Sun Win lutando contra o monstro Berserk, Dickon sorriu admirado. Ele realmente é um monstro. A batalha entre Sanguin e o monstro continua com seu poder avassalador. Lembrando-se de algo importante, ele rapidamente se virou e os lembrou. Ele ficará atordoado por 4 segundos. O sistema mostrou uma notificação. A habilidade de batalha demoníaca de nível foi ativada. Ao ouvir isso, Daquin e os outros avançaram gritando: rápido, Esmagin! Vendo-os avançar com tamanha intenção assassina, o monstro Berserk ficou totalmente louco. Feridas continuavam aparecendo por todo o seu corpo. Finalmente, o sistema anunciou: parabéns, você derrotou o chefe final. O monstro Berserk, parabéns, você limpou o templo da prisão do monstro. Todo mundo diz que esta masmorra é fácil demais. Eu nem precisei de uma poção. Atordoar os torna tudo muito fácil. Acha que aquele cara já conseguiu um transportador pessoal? Devo ir perguntar a ele. Eu ia perguntar a ele primeiro, na verdade. E aí? Eu também preciso ganhar a vida. Sun Yun, ouvindo isso, apenas olhou sem palavras. Eles com certeza viraram as costas rápido. Eu nem pensei nisso. Notificações do seu sistema continuavam aparecendo. Você subiu de nível. Você recebeu o título Rank D, Poder Absoluto. Título Rank D, descrição do título. Ele apenas ficou ali olhando fixamente para as informações do sistema. Duração do efeito de status aumentada em 10%. Lendo isso, Sun Hill é uma bonança de títulos. Atordoar por 4 segundos é totalmente apelão. Eu nem sequer ganhei um único título na minha vida passada. Mas isso não é nada comparado àquele cara. Kyun, o quão louco colecionador de títulos, é a espada perfeita e ele é o jogador espadachim mais forte da Coreia e ele tem toneladas de títulos. Apenas 2 anos depois que a era dos jogadores começou, ele se tornou um monstro que atingiu o nível 500. Antes de Origedi, ele é o tipo de cara que eu sempre admirei, mas agora eu definitivamente vou alcançá-lo. De agora em diante, se eu pisar no acelerador, eu ainda posso ter uma chance. Vendo Sun Yun tão animado, todos atrás dele ficaram surpresos. Daquin se aproximou lentamente. O que você está fazendo? Ele explicou rapidamente, alongando-se. Sem pensar 2 vezes, ele entregou alegremente o saque. Aqui, bom trabalho. Pegue. Isso surpreendeu totalmente. O quê? Você está possuído. Daquin suspirou e disse: você realmente carregou desta vez. Eu sou uma pessoa justa. Bem, é apenas um item de nível bronze, então posso ser generoso. Sun Yun deu a ele um sorriso estranho. Você é honesto demais ou você não é você mesmo. Ele riu apreciando a conversa. E se fosse caro, eu não te daria? Em seu coração, Daquin pensou secretamente: estou dando para você porque provavelmente não nos veremos novamente. Novamente, mesmo que dê um pouco, tem que admitir, ele realmente está em um mundo completamente diferente do meu. Sun Yun, por outro lado, ainda estava admirando seus despojos. Bem, eu vou pegar então. Atrás deles, Timon testemunhou tudo. Seu rosto estava contorcido de ressentimento. O capitão só se importa com aquele idiota porque ele exibiu suas habilidades algumas vezes. Eu tenho perseguido ele por tanto tempo. Isso não é muito injusto. Eu não aguento mais. Ele rapidamente puxou sua arma de apoio. Droga, vamos apenas matá-los. Olá, senhor. Sou eu. A cena corta para o lugar de Jin Sanyeon em Zanfadion, distrito de Zistong. Sun Yun liga um filme adulto animado.
É por isso que eu me tornei um jogador. Entregar só ganha cerca de uns 2 meses por dia, mas parece que ele está me dando o dobro do que os outros cores ganham. E além disso, ainda tem um item. As informações sobre o Anel do Senhor Baal aparecem em relíquia de grau bronze, equipamento de suporte, tipo anel, efeito especial, mitigação, efeitos de força plus 10. O anel só pode ser obtido de monstros frenéticos. Este anel pode estender a sede de sangue do usuário. Este resultado deixou Sun Yun extremamente satisfeito. É só grau bronze agora, mas é uma relíquia gratuita que dá um efeito de mitigação. Informações sobre este efeito aparecem. Descrição do efeito. Consuma mana por segundo para reduzir o peso de tulpas, relíquias equipadas em um segundo. Ler as informações o deixou pensativo. Então é por isso que é grau bronze. A maioria dos jogadores ficará sem mana antes de brandir suas espadas. Gasta muita mana, como a maioria dos jogadores. Sun Hong está se lembrando de seu antigo eu. Levou 50 anos para adquirir suas habilidades, mas agora ele as conhece de dentro para fora. Naquela época ele também absorvia itens de mana, mas o resultado era meio selvagem. O poder especial da relíquia usa mana vai te atrapalhar um pouco, mas ei chega de dreno de mana. Enquanto Sun Wan estava brincando, o sistema disse que a mana do Anel Berserk estava sincronizada. Ele riu divertido. Quem se importa com uma desvantagem? Habilidades são sempre uma vantagem. Corta para um clube privado em Jungle Soul. Mesmo com uma garota em seus braços, Tamin ainda estava furioso. Não tô mentindo. Aquele cara pode atordoar por 4 segundos inteiros. O cara do outro lado pareceu um pouco irritado. Tá gritando com quem? Ele pulou e percebeu que errou. Desculpa. Sammo perguntou, irritado. Então você quer que a gente se vingue dele para você? Tamin rapidamente sentou e disse, não. Aquele cara é problema, com certeza. Ele pode estar usando algum artefato de atordoamento. Ele estava começando a surtar. Então o que diabos você quer que eu faça? Ele gabichou fazer team. Eu quero fazer team. E o Rei Gui também tem uma queda por ele. Ouvindo isso, Sun Ho ficou bravo, então você só quer vingança. A loira sussurrou para Dalka, você não parece tão próximo dele. Você parece um perdedor. Ele imediatamente gritou ei. Tanin olhou para cima, confuso. Sim. Logo depois, sua orelha foi cortada. O cara agarrou sua orelha com dor e gritou. Dalka sorriu e lentamente se aproximou. Quem você pensa que somos? Você acha que somos seus capangas? Se não, então desembolsa a grana. Sua mão também vale alguma coisa, então eu vou te ouvir. Onde está aquele bastardo afinal? Corta para os campos de treinamento de Inon para a terceira rodada. Sangwon na área de treinamento estava abatido e ofegante. Pensar na refeição de ontem o fez sentir enjoado. Quem diria que o Anel Berserk era sopa fria de pepino? Sopa fria de pepino oriental poderia nocautear qualquer um que tentasse. Meu estômago tá fazendo a lambada, mas sempre a luz no fim. Sun Wan ficou muito mais forte. Seus dedos longos e finos agarraram a espada com força. Parece que este nível subiu novamente. Está muito mais leve agora. O sistema exibe uma mensagem sobre a habilidade de mitigação sempre ativa, sem tempo de recarga, graças à habilidade de absorção de objeto sagrado. O dreno de mana da habilidade antiga sumiu, mas o efeito de mitigação é reduzido pela metade e todos os objetos sagrados pesam 100 gramas a mais. Sangwon riu olhando para a espada. Parece que ele está preso com esta espada grande por um tempo. E se ele não tivesse conseguido agarrá-la antes, isso é muito legal. Em seguida, suas informações também estão na tela. Nome: Jin Sangwon. Nível 7, títulos, poder avassalador e mais 2 de constelação, habilidade única, absorção de objeto sagrado. Objetos sagrados absorvidos. 3. Janela de status com habilidade como força 3 e vigor 12, agilidade 12, mana 10, sorte 16, evasão 15, defesa 15. Olhando os detalhes, ele começou a pensar, ele precisa começar a chamar a atenção das constelações. Cada jogador só recebe uma constelação, então ele precisa pensar muito bem. Se eu puder, quero alguém que impulsione minhas melhores estatísticas. Pensando nisso, Sun Hong se levantou. Eu não estou pronto para atrair nenhuma constelação ainda. Bem, vou continuar praticando por enquanto. Salto no tempo e um supercarro chique guincha até parar lá na frente. Sun Hong saiu parecendo totalmente acabado. Pensei que ia morrer. Treinar sem parar por 3 dias e digitam longe a dose, mas aí ganhei uma nova habilidade. A habilidade esgrima com 2 mãos, um passivo básico nível 1 de habilidade de espadachim, aumenta a compatibilidade com todos os tipos de espadas, adagas e espadas longas de uma mão também. Corta para masmorra Mio 1, que é apenas para jogadores solo. Olhando em volta, San Juan riu e então suspirou. Jogadores solo têm que esperar 1 mês na fila para entrar nesta masmorra. Acho que devo estar feliz por ser minha vez. Ele ouviu algo atrás dele. Um carro esportivo chamativo apareceu por perto. Sanguin pareceu apreensivo, percebendo que isso não era bom. Quem diria que alguém me seguiria até a floresta? Mesmo que eu não saiba o que eles querem, eu vou lidar com isso na dungeon. Sanguin entrou na dungeon e um pouco depois, Dalkai e sua equipe entraram também.
Ele tinha um olhar realmente convencido e sorriu. De repente, uma voz gritou: "Esta dungeon não é só para jogadores solo." Ele ficou surpreso ao ouvir isso e prestou atenção. Sang-won estava esperando que eles entrassem. Só de olhar para ele dava para saber que ele era perigoso. "Não me diga que vocês se perderam e entraram na dungeon errada. Este é o meu território." Ouvindo isso, Sang riu como se tivesse ganhado. "Você é estúpido." Ele deu uma boa olhada na situação. Eles não eram apenas uma equipe qualquer. Sang-won continuou: "Eu não vou denunciar vocês. Apenas vou embora." Sang-won já estava pensando nisso. 100 curandeiros ou magos. Eles estão equipados com equipamentos de proteção perfeitos para corridas de dungeon e são todos espadachins e arqueiros. Eles são um esquadrão de caça-jogadores, um bando de hienas. Sang-won ficou ainda mais animado ouvindo as palavras arrogantes de Sang-won. "Esse cara se acha o máximo?" Tian-Lan riu. "Seu idiota, se você morrer aqui, nem vão conseguir encontrar seu corpo." Um sorriso estranho surgiu em seu rosto. A associação de jogadores costumava ficar de olho neles faz um tempo. Ele acenou de volta. "Eu sei uma coisa ou outra. Para equipes como a nossa, os arqueiros são os mais complicados e a Shu já está sacando seu arco. Certo, acabem com esse cara rápido." Vendo que eles não estavam recuando, Sang-won suspirou. "É exatamente por isso que eu estava esperando. Se você quer esconder 4 corpos, qual lugar é melhor do que aqui?" Sang-won não aguenta mais aquele idiota. Os olhos de Dao-Kai estavam frios enquanto ele dizia à sua equipe: "Mantenham a simplicidade." Ele franziu a testa, irritado, olhando para Dao-Kai. "Essa não é a maneira mais simples. Eu vou arrancar o rosto dele." Diante das ameaças assustadoras, Sang-won ficou esperançoso, bom cachorro, ouvindo seu mestre já venha, não perca tempo. Ouvindo isso, Sang-won riu: "Você deveria. Calha a boca. Antes de seu ataque emplacar, você ficou calmamente esperando para ver o que aconteceria. Apenas os mais aptos podem sobreviver e qual ditado é mais adequado para dungeons. Os monstros estão sempre ameaçando a vida dos jogadores nas dungeons, mas também nessas dungeons. Existem objetos sagrados que todos os jogadores precisam. Minha vida é sempre em perigo. Se você é fraco, você morre. Não há regras na dungeon, então você mata ou morre. Isso é o que eu aprendi na minha vida passada e ainda funciona agora. Então tudo o que aconteceu aqui foi apenas autodefesa." Depois de derrotar Sang-won, Sang-won olhou para os outros e disse: "O que vocês estão fazendo? Venham para cá." Ouvindo isso, os outros 3 correram de volta o mais rápido que puderam. Dao-Kai não se esqueceu de avisá-los para ficarem longe e Tian-Lan disse para eles ajudarem a se posicionar. A Shu concordou relutantemente. "Ok, entendi." Ele ficou chocado por ter matado Sang-won. Mesmo que ele fosse um idiota, Sang-won era nível Saint e ela apenas despertou. O poder de Sang-won ficou incrivelmente forte. Ele perguntou a Chell: "Ei, onde você pensa que está indo?" Ele não estava recuando, virando-se para tirar uma flecha. Droga, seu idiota. Ele era super rápido, correndo direto para ele. Os óculos de Ashu apenas mostraram as flechas se estilhaçando. Ele ficou atordoado, pensando: "Isso é insano." Um segundo depois, Ashu estava acabado e Dao-Kai congelou um pouco. Ele não podia acreditar. Ele jogou sua grande espada e Tian-Lan olhou para trás confuso. Quem diabos é aquele cara? Mas Dao-Kai nem ouviu. Enquanto isso, Sang-won ainda estava perseguindo os 2 que estavam correndo. Ele parecia estar planejando algo secretamente. Ou seja, está desarmado agora e Sang-won ainda está felizmente brincando de pega-pega. Ele ficou muito animado. Agora é a chance perfeita para acabar com ele. Sem pensar 2 vezes, Dao-Kai segurou sua espada. Beleza, Tian-Lan também está se movendo. A espada enorme de Sang-won ainda está presa no cadáver de Sang-won. Os 2 investiram contra ele ao mesmo tempo, prontos para atacar. Sang-won rapidamente avançou, tentando puxar sua espada grande. Ele sentiu que algo estava errado e seus olhos dispararam para o lado em alarme. Os 2 correram para ele, atacando ao mesmo tempo. Uma grande explosão aconteceu. O chão está tipo estilhaçado por T. Ataque de Lan. Vê-lo desaparecer bem na frente dele o deixou meio atordoado. Acontece que Sang-won usou a mão para segurar. Essa foi por pouco. Percebendo que o oponente não é um cara comum desta vez, Lan imediatamente ficou na defensiva. Isso é insano. Se sentindo um pouco apressado, ele apenas arrancou a faca do corpo frio de Sang-won. Naquele momento crucial, Dao-Kai de repente agarrou Chi. A cabeça de Lan deixando um pouco zonzo. "Dao, o que está fazendo?" Antes que ele pudesse terminar, Dao-Kai friamente o jogou para frente. Ele transformaria seu companheiro de equipe em um escudo apenas para sobreviver. A vida de Tian-Lan finalmente se apagou. Ele franziu um pouco a testa para aquele cara desagradável. Parece que Sang-won adivinhou o plano dele. Já imaginava? Vocês são todos traficantes de órgãos, não são? Não importa como você veja, vocês provavelmente não estão cooperando com base na confiança ou algo assim, certo? Seu objetivo deve ser acordar o homem de pedra por meio de transplantes de órgãos, certo? Eu também já passei por muita coisa, sabe? Dao-Kai riu surpreso. Que diferença faz se você sabe? E daí se você sabe, sou bastardo. Apesar de seu tom zangado, Sang-won respondeu calmamente, só perguntando. Ao mesmo tempo, ele ativou sua habilidade de nível 1 Ghost War
Estou preocupado que vocês vão me entediar até a morte. Mesmo tentando, Dao Ka não conseguiu reagir. O jogador está atordoado por 4.4 segundos. Seu corpo está tremendo tanto que ele não consegue acreditar. Ele está atordoado, mas como? Só por causa daquele pequeno corte. É impossível existir uma habilidade tão apelona. Sanhong caminhou lentamente em direção a ele. Acabou? Ele ainda não consegue acreditar. Acabou? O que ele está dizendo? Eu vou morrer assim. De jeito nenhum. Eu sempre fui quem fazia as mortes. Sempre foi assim. Sempre. Acontece que Dao Ka sempre se aproveitou de seus companheiros de equipe. Desta vez deu seu melhor. Ok. Os companheiros de equipe ingênuos concordaram com a cabeça. Com você, tudo é possível. Ele até olhou para trás para ele. Eu acredito em você. Mas infelizmente para este jovem, ele estava cheio de ódio até o momento em que morreu. Por quê? Por favor, não faça isso. Eu farei qualquer coisa que você mandar. E Dao Ka já pensa em si mesmo como um predador. De volta à realidade, Sanguin está bem na frente de Dao Ka. Por quê? Você nunca sentiu isso você mesmo. Você está com medo? Agora é sua vez. Logo, o sangue manchou um grande rio de vermelho. Sanguin sentou-se na margem do rio, limpando o sangue de sua espada. Ele ainda não consegue se acostumar com coisas assim. Ele não renasceu há muito tempo e provavelmente não terá a chance de se tornar uma constelação. Espera, mas foi legítima defesa. Ah, bem, tanto faz. Então ele se virou para olhar a pilha de itens ao lado. Esses itens estão emitindo um brilho estranho. O sistema também anunciou: você conseguiu 8 objetos sagrados nesta masmorra. Ele estava rindo muito. Acho que esse saque é meu. Sanhong se levantou lentamente, alisando suas vestes. Suas estatísticas também apareceram. Nome de Sanguin, nível 10, título Poder Absoluto mais 2. Habilidade única da constelação, absorção de objeto sagrado. Objetos sagrados absorvidos 11 XP, 400 de mana, 50 de XP, 12. As janelas de status também exibiram as informações. Força 37, estamina 30 de agilidade, 28 mana, 20 de sorte, Nila Vavo, evasão 20 de defesa, 20. Olhar para as informações fez Sanhong rir como um louco. Ele queria ter evitado essa bagunça, mas a recompensa valeu totalmente a pena. Ainda bem que ele não engordou comendo todas essas coisas sagradas. Baseado apenas nas estatísticas, ele já não é forte como nível 50. Quanto tempo atrás ele voltou mesmo? Sua taxa de crescimento é seriamente insana. E Sanguin lentamente enfiou a mão no bolso também. Rapidamente puxou um anel que parecia super familiar. Era o anel da restauração. Equipamento de suporte e relíquia sagrada de prata tipo anel. Efeito especial. Restauração. Efeito de uso. Consome 10 de mana para limpar instantaneamente todos os status anormais. Se usado novamente dentro de 1 minuto, o próximo custo de mana dobra. Isso deixou o Ruininado pensando em Ro vindo para cima dele, aquele primeiro cara que atacou. Quem diria que ele teria uma relíquia sagrada que cancela status enormes? Espera, significa que se eu confiar naquela habilidade de atordoamento 100%, estou totalmente ferrado. Tenho que ter mais cuidado da próxima vez. O sistema está exibindo uma nova notificação. A sincronização de mana com a recuperação começa agora. De volta à masmorra Masmorra em vibrações de passagem secreta. Monstros ainda moendo. De repente, o monstro vê algo estranho. Acontece que Sanhong está vendado e vindo para cima deles com sua espada. Passos lentos, mas ele ainda está jogando seguro. Ele sabe qual é o negócio. Conseguir aquele título de dia de sorte significa fazer algo assim. Ele precisa de um jogador para matar esses 5 monstros de olhos vendados. Os monstros estão meio surpresos ao ver Sanhyun se desafiando. Bem rápido, eles notaram que Sanhyun está vendado, zombando deles. Ainda não está se movendo, ele está ficando impaciente. Quando a senhora monstro vai atacar, a boca do monstro se contorceu em um sorriso desagradável. Ao mesmo tempo, ele sentiu alguma coisa. Ele podia sentir a presença deles. Tem que sentir o fluxo de ar, ouvir tudo ao redor. Foco. Tem que manter o foco. Os sons ecoam ao redor e Sanhong sentiu passos como água pingando, mas todo o barulho ao redor o deixou ainda mais tenso. Vendo uma abertura, Sanguin pensou rápido: eu encontrei. O monstro atacou direto com um grande machado. Com a aura do personagem principal, ele poderia facilmente esmagar aqueles monstros com socos básicos. Seus cadáveres atingiram o chão com força, cena desagradável. Sanhong estava meio que curtindo o que ele acabou de fazer. Parece muito bom. Justamente quando ele estava curtindo a si mesmo, uma flecha veio voando. Mesmo vendado que algo estava acontecendo. Super rápido, ele afastou a flecha. Acho que estou pegando o jeito da coisa. Sanhong é seriamente OP. Pode até quebrar um arco ao meio. Bam! O monstro aquele está atordoado, apenas congelado no lugar. Sanhong caminhou lentamente, suspirando. Cara, essa foi por pouco. Mas graças a isso, eu me lembrei do passado e acho que aguçou meus instintos. Muito bem, então, venham para o papai e seus bastardos. De jeito nenhum, eles vão deixá-lo continuar provocando eles. Monstros atacaram para atacar. Sanhong também não é brincadeira, balançando sua enorme espada sem parar. Cabeças de monstros voaram no ar imediatamente.
Quanto mais Sanguin lutava, mais animado ele ficava. Cadáveres de monstros apenas se empilharam no alto. Assistindo Sanguin massacrar aqueles monstros, o monstro ao lado ficou muito assustado. Depois de um tempo, o sangue escorreu da espada de Sanguin, espalhando-se pelo chão. O lugar estava uma bagunça, tripas de monstros por toda parte. O sistema continuou enviando notificações. Você subiu de nível, você conseguiu o título de nível D de sorte. Sanguin estava feliz, mesmo que parecesse que ele não fez muito. O sistema está fornecendo informações sobre o dia de sorte, título de nível D, efeito do título sorte mais explosivo, efeito extra. Cada vez que você derrota o mesmo tipo de monstro, seu status de sorte aumenta em 0 ou 1, chegando ao máximo de 10. Sanguin pensou que estava ficando interessante ainda coletando títulos. Ele não sabia que monstros estavam se aproximando por trás dele, no entanto. Apenas ver seus inimigos encheu de fúria, mas vendo seus amigos mortos empilhados, eles tremiam e não ousavam se aproximar. Sanguin caminhou com sua espada, pronto para continuar massacrando-os. Ou devo aproveitar esta chance para obter mais atributos? Vocês estão se entregando para mim. Um segundo depois, o sistema mostrou as informações do jogador, mesmo nome, mesmo nível, mesmo título, constelação, habilidade única e absorção de objeto sagrado. Absorções de objetos sagrados, 11 ética e 5 semanas, 60 experiências, que é visivelmente 23, a janela de status com os bens, força 137, vigor 20, agilidade 28, mana 20, sorte 49, invasão 20, defesa. Sanguin checou seu perfil e riu. Ele ficou super animado. Eu não pensei que apenas um título aumentaria meu atributo de sorte para 30. Isso é melhor do que a maioria dos títulos de platina. Isso poderia valer 500 milhões ou até 1 bilhão. O sistema exibiu um aviso sério. Seus arredores estão começando a ficar borrados. Sanguin ainda estava pensando sobre o que tinha acontecido. Finalmente, nesta vida, ele poderia comprar uma casa. Ele se virou, mas a visão na frente dele o congelou. O sistema continuou mostrando notificações. 3 crentes te encontraram. O purificador da juventude caída pergunta se você está a fim de fazer outros terem azar. O peregrino da grande floresta está curioso sobre seu mistério e quer conversar. O deus da sorte sorriu para você e estende a mão. Deletar. Todos os 3 apareceram de repente na frente de Sanguin, olhando para ele com expectativa. Sanguin ainda não conseguia acreditar que 3 deuses estavam parados bem na frente dele. 3 constelações te encontraram? Ele sorriu com uma alegria inacreditável. Rápido demais. 3 constelações. Ele perguntou imediatamente até eles gostaram da minha apresentação. Assim que Sanguin terminou de falar, o Diz da sorte se aproximou dele. As ações dela me confundiram. Ela é tão direta. Eu nunca vi isso antes, nem mesmo na minha vida passada. Isso não é bom. Eu tenho que ser confiante. A deusa da fortuna está olhando para ele com grande entusiasmo. Ela está mostrando interesse em você. A deusa da fortuna está super interessada. Ela diz que nunca viu um espadachim tão sortudo. Sanguin deu um sorriso nervoso, sem saber como explicar. Sortudo, meu atributo de sorte é realmente alto, mas isso secretamente deixa feliz? Bom, parece que essas constelações também estão interessadas em fazer um acordo. Hora de bancá-lo legal. O rastreador do vaso está chegando com tudo. O rastreador do vaso elogia sua crueldade oculta. Ele está calculando silenciosamente. O rastreador do vaso é uma típica constelação assassina. Será que ele gosta de mim porque eu eliminei tantos monstros tão rapidamente? O sistema continuou anunciando. O peregrino da grande selva está curioso sobre seu talento oculto. Este é o personagem que Sanguin estava curioso. Eu não entendo por que a grande selva. Peregrino apareceu. Eu ouvi dizer que esta constelação só aparece para jogadores que são gentis. E como eu pensei, eu estava esperando que ela aparecesse. A deusa da fortuna. Ela é conhecida por ser bem popular entre as constelações. Como se sentisse a atenção de Sanguin, a deusa da sorte olhou para ele rapidamente. Ela continuou explicando, a deusa da sorte disse que não era possessiva. Ela enfatizou que mesmo se você a escolhesse, ainda poderia fechar acordos com outras constelações. Essa notícia meio que surpreendeu Sanguin. Sério, ele ficou ainda mais convencido. Ok, isso é uma vitória total. O arqueiro fecha os olhos e atira, mas ainda acerta o alvo. Graças às bênçãos do mundo, ele nunca fica sem flechas, o arqueiro milagroso. Esses são os maiores elogios para o arqueiro Hatkin Lin com atributos de sorte insanamente altos e poder maluco. Algumas pessoas pensaram que ele estava trapaceando, mas na verdade é porque ele tem acordos com 2 constelações. Aquela que torna o impossível possível é a deusa da sorte. Pensando nisso, Sanguin disse algo estranho para os 3 sobre ter 3 constelações aparecendo ao mesmo tempo assim. Todos os 3 olharam para ele rapidamente com olhos expectantes. As 3 constelações disseram que você deveria parar de se preocupar e fazer uma escolha rápida. Uma constelação se perguntou se tinha escolhido a pessoa errada. Sanguin suspirou com isso. Essas constelações são realmente algo. A deusa da sorte é uma escolha sólida, mas se eu pensar na chance de nenhuma outra constelação aparecer mais tarde, então esta escolha decidirá minha vida como jogador.
Depois de ser um jogador por mais de 10 anos, apenas uma constelação me procurou, o fornecedor Taijo. A aparência deles foi como um salvador. Eu estava tão feliz, mesmo que minha vida sempre tivesse sido azarada. Eu pensei que o futuro seria mais brilhante, mas no final nada mudou mesmo aos 55 anos. Isso mesmo, eu nunca ganhei nada das constelações. Então a info na tela, essa parada de florescimento tardio, após atingir o nível 850, todos os status e relíquias dobram. Sun Hyun achou isso meio engraçado. Por causa dessa condição maluca, os níveis simplesmente aumentaram. O florescimento tardio após o nível 70, todos os status e relíquias triplicam. Ele suspirou, lembrando que não podia usar o poder principal da constelação. Não, ele nem pensou em usar isso. Mas aí, graças a ele, eu regredi, então tenho que ser grato. Então tenho que ser extra cuidadoso agora, porque não haverá mais regressões com certeza. Sun Hyun olhou para o peregrino, sentindo o poder divino. Parece que a varredura falsa ainda está esperando por algum grande dano. O deus da sorte ainda está esperando por alguma boa fortuna. Todas as 3 escolhas deixaram Sang-hong super hesitante. Depois de pensar um pouco, ele tocou na tela do sistema para confirmar. Contrato estabelecido com o deus da sorte. Desta vez, Lady Luck é a escolhida. Uma vez feito, o contrato dura até que o jogador morra, até 30 anos. A dimensão está observando cuidadosamente o contrato entre Jin Sang-win e o deus da sorte. 15 constelações amigáveis estão empolgadas com seu contrato e desejam boa sorte. 3 constelações mal-humoradas estão apostando contra você, esperando te esmagar. Sang-win ficou meio surpreso depois de ler isso. Porque estou de repente chamando a atenção. Bem, você sabe como escolher Lady Luck. Ansioso pela sua ajuda de agora em diante, Lady Luck, ela lentamente estende a mão, suas mãos se tocando suavemente. Aquele pequeno toque deixou Lady Luck meio feliz. Ela elogia sua escolha inteligente. Sang-won continua olhando ao redor. Agora é a hora. Informações continuam aparecendo na tela. Contrato de Lady Luck. Todos os seus ataques causam dano crítico. Quando você ganha um artefato único, ou melhor, o efeito é sempre desbloqueado e aprimorado. Quando você derrota um chefe de nível médio ou chefe, você sempre ganha um artefato, não importa a classificação. Sang-won congelou por um segundo com toda essa informação. Como esses são todos os efeitos que quebram o jogo? O sistema continua notificando se você conseguir colocar pontos de atualização e sorte. Cada ponto aumenta o status em 2 níveis de 1. Esse efeito funciona em todos os pontos de status que você colocou até agora também. Ele congela por um segundo e ainda tem mais. 100% de taxa de acerto crítico e taxa de drop aumentada. Finalmente alguma compensação real para Sang-won. Naquele momento, a deusa da fortuna se virou para os outros deuses que estavam ali e perguntou quais eram suas ofertas. Sang-won disse aos 2 deuses: muito bem, vocês 2 podem ir embora. Eu deveria me concentrar em apenas um deus por enquanto. Embora chateados, ambos os deuses saíram bufando. Peregrino da grande floresta ouviu e te verá mais tarde. Expurgando o falsário da dimensão caída, avisamos para ter cuidado porque um dia eles virão para te decapitar. Sang-hyun não sabia o que dizer. Esses 2 gostam de mim. A deusa da fortuna riu, dizendo que percebeu que ele era bem atraente. As coisas estavam melhorando, o que o deixou super feliz. Com tanto efeito da deusa da fortuna, ele não deveria ser muito ganancioso por enquanto. Não se apresse e uma chance melhor virá. Cena corta para Dungeon 1, a sala do chefe final. Uma luta maluca está acontecendo. Sang-hyun ainda está lutando contra o chefe. Até Lady Luck está surpresa assistindo das laterais. Ele está super animado depois de lutar por um tempo. Este é definitivamente o lugar do chefe final. Vamos lá, seu idiota. Ruídos altos irrompem quando o monstro-chefe bloqueia seu ataque. A imprudência de Sang-won apenas o deixou mais zangado ao chefe final, o monstro da gula. Como se tivesse recebido um power-up, ele continuou balançando seu machado em Sang-won. Sentindo que estava ficando arriscado, ele recuou rapidamente. Os olhos do monstro da gula estavam selvagens enquanto rugia sem parar. Sons altos vieram correndo em Sang-won. O monstro-chefe liberou sua aura assustadora. Sang-won não estava nem um pouco assustado. Ele estava realmente animado. Finalmente, intimidação, mesmo que não paralise, pode romper minhas defesas mentais. Sem pensar muito, Sang-won gritou: recuperar? O monstro ganancioso usou todo o seu poder para um ataque direto. Percebendo que algo estava errado, ele ficou um pouco surpreso e confuso. Sang-won ainda estava totalmente despreocupado com os ataques. Assim como eu pensei, essa habilidade tem limites claros porque não é um selo completo. Provavelmente melhor usá-lo apenas em chefes menores. O sistema notificou a habilidade de recuperação nível ativada. Ele tinha um sorriso super animado no rosto. Hora de testar a minha sorte, eu acho. A recuperação removeu a ameaça. A cena assustou o monstro glutão. Antes que pudesse reagir, uma espada atingiu seu ombro e sua postura ameaçadora foi lentamente anulada. Sang-won o derrotou com um sorriso presunçoso, pensando: você achou que isso funcionaria? Assim como ele pensou, o sistema disse ataque orbital de nível ativado, atordoando o monstro glutão por 2 segundos. Aproveitando a chance, ele olhou friamente para ele. 2 segundos, sem perder um momento, Sang-won atacou, mais 2 segundos. O sistema anunciou o primeiro efeito de atraso ativado, garantindo que o atordoamento duraria mais 2 segundos.
Apesar de seus melhores esforços parecer ser em vão enquanto o monstro se movia, Senghor não hesitou e continuou atacando implacavelmente. Seu golpe de espada está incrivelmente decisivo agora. O segundo efeito de atraso foi acionado com uma chance de 90% de habilidade de atordoar por mais 2 segundos. Esta notícia te excita e você corre na frente do monstro glutão, atingindo uma segunda vez. O corpo do monstro glutão está coberto de feridas. Em meio à espessa poeira e fumaça, Sang-Hun permanece parado. O cadáver do monstro glutão também desaba. O sistema exibe uma notificação: parabéns, você limpou a masmorra do pântano do monstro sufocante. Você subiu de nível. Sang-Hun respira aliviado. Você ganhou o título de nível de Não Me Toque. Um longo período de luta constante deixou você um pouco exausto. Finalmente acabou. Informações sobre Não Me Toque aparecem também. Título de nível D, descrição do título: sorte plus 30, furtividade plus Ence, efeito acompanhante. Você pode aprimorar uma habilidade. O sistema do jogador adicionará buffs com base em suas condições. Sang-Hun está super exausto. Ele se lembra da cena de antes. Aqueles bastardos me seguiram até aqui na masmorra. Graças a Deus eu ainda sou jovem, mas estou forçando meu corpo demais. A deusa da sorte aparece dizendo que você deve ter muita sorte para fazer tudo hoje. Ele olha para cima surpreso. Uma pessoa normal não diria que é porque eu sou bom. Ela continua adicionando suas próprias interpretações de maneiras diferentes. A deusa da sorte diz que ser abençoado por ela também é uma habilidade e ela está feliz em apoiar uma pessoa tão sortuda. Sang-Hun está sem palavras. Ela muda de ideia tão rápido. A deusa da sorte pensa que é tudo graças a ela. Ele constantemente revisa as informações na tela. Primeiro, deixe-me atualizar minha estatística de sorte. A estatística de sorte já está acima de 100. Uma vez que a estatística está acima de 100, todos os efeitos relacionados aumentam em 10%. Por exemplo, a estatística de furtividade aumenta a taxa de sucesso de furtividade e luxo aumenta a taxa de queda de objetos sagrados. Informações sobre o escudo Kunit aparecem: item de suporte de relíquia de prata, tipo de equipamento, escudo, efeito especial, sacrifício, efeito de defesa plus 20. O escudo foi deixado para trás pelo guerreiro monstro. Kunit, ao usar mana, aumenta a eficácia do escudo e converte o dano recebido em saúde. No entanto, mana será constantemente consumido no processo. Sang-Hun se volta para a deusa da sorte e a conforta: está tudo bem. Graças a você, garante a taxa de drop. Se for esse o caso, a estatística de sorte aumentar afeta o grau da relíquia que cai. O sistema exibe uma notificação iniciando a ressonância de mana com o escudo de Kunit. A deusa da sorte rapidamente pula para abraçar Sang-Hun. Pelo menos ela dá menos trabalho do que o aprendizado tardio. A cena muda para perto da estação Dawn City, a área da missão. A funcionária balança a cabeça em recusa, totalmente impotente. Eu não posso. Sang-Hun está super confuso e explica apressadamente: eu sei o que você está tentando dizer, mas pensei bem nisso. Ela baixa a cabeça impotente. Sinto muito, mas você poderia reconsiderar? Isso é dar mais para mim. Você não sabe quantos cadáveres eu vi hoje. Sang-Hun não sabe o que fazer a seguir. Eu não posso me dar o luxo de ficar doente de novo aqui. O tempo volta 2 horas para a rodovia Onan. Sang-Myung em seu supercarro felizmente relembrava a comida que comeria. Ele teria se preocupado porque era o escudo de monstro e o arroz e kimchi de Ninsula. Felizmente, era apenas arroz e kimchi. De repente, o carro Supa parou no meio da estrada, emitindo avisos. Olhando para os avisos, ele ficou super confuso. O que está acontecendo? De onde vieram todas essas luzes de advertência? Eu preciso de um carro novo. Ele pensou: espere, o carro é uma coisa, mas eu preciso me mover rápido. Parece que estou estranhamente sendo alvo de criminosos. Eu não posso viver com medo assim. Mudar para as cidades dos jogadores, onde a vigilância constante seria mais fácil. E com as relíquias que preciso, devo comprar mais equipamentos para facilitar as coisas. Pensar nisso deixou Sang-Hun pensativo. Agora, tudo consigo pensar que preciso de dinheiro. Uma grana violenta. E o único jeito de ganhar essa grana é através do sistema feito para os jogadores de missões, e a associação de jogadores está lá para gerenciar essas missões. Dentro do sistema da associação de jogadores, eu posso fazer isso? Não. Eu tenho que fazer isso. Dentro do carro, Sang-Hun está todo animado. Espere por mim, arena de missões. De volta à realidade, as coisas estão se mostrando mais difíceis do que ele pensava. Sem chance. Não acredito que ele está sendo barrado na entrada. A atendente, super séria, diz a ele: por favor, atenha essa dungeons adequadas ao seu nível. Por que você está tão determinado a entrar em uma dungeon de nível 100? Você nem sequer tem uma classificação ainda. Sang-Hun, totalmente sério, retruca: eu prometo que não vou causar nenhum problema. Confie em mim. Ele tá pensando: eu sou apenas nível 17, mas áreas de nível baixo são só perda de tempo. A atendente tá tão farta de Sang-Hun que está praticamente em lágrimas. Eu já ouvi essa frase 1 milhão de vezes. Adivinha o que acontece? Só vá para uma dungeon de nível baixo, passe por favor. Sang-Hun tá meio desamparado. Ele entende o ponto dela. Um monte de gente já morreu por excesso de confiança, mas eu tenho que me manter focado. Ele diz firmemente à atendente: não, eu tenho que entrar.
Enquanto eles ainda discutindo, Kim e aparece e pergunta: há algum problema? A atendente explica apressadamente: ah, olá. Não é da... Avistando Sang-Win, ela grita: ei, você é da Guilda Eden Kim Mai, jogadora nível 100 TA+. Sang-Win fica um pouco atordoado ao vê-la. Kim Mai, a lendária atiradora. Ela é a primeira jogadora a atingir o nível 100 e garantir o título de atiradora. Mas além de suas habilidades, ela é famosa porque é filha do presidente da empresa de biotecnologia Kim Tai-tong, além de Kim Mai, a Jin Choi-lai, conhecido como o melhor assassino do país, e Dao Min-lu, um dos melhores espadachins, todos na mesma guilda. Essa é a Guilda Eden. Ela é a filha do Guilda Eden. Basicamente, essa garota nasceu com uma colher de prata na boca, Kim, e sorri e caminha para cumprimentá-lo. Eu não acho que já nos encontramos antes, mas eu tenho te observado. Por que você tá tão interessado em uma missão de nível 100? Sang-won diz calmamente: eu preciso do dinheiro. O pessoal atrás dele está cochichando. Kim puxa a conversa. Você viu a atitude daquele cara? Ele é maluco. Só ignorem ele. Ela só está sendo legal com um novato de nível 17. Sang-won tá meio sem palavras. Eu ouvi tudo isso. Seus idiotas. Kim. E os ignora e continua conversando. Entrar neste lugar será difícil para você. Ele acena com a cabeça, entendendo. Eu tô bem ciente disso. Com certeza, alto risco, alta recompensa. Mesmo que eu esteja meio cansado, eu não estou agindo assim porque eu odeio ela. Mesmo que ela tenha rejeitado a minha candidatura para a equipe no passado, Kim, e ficou super envergonhado naquela época. Sinto muito. Sang-won é sempre educado. Tudo bem, mesmo que eu tenha sido rejeitado antes. Não é nada pessoal, Kim, e ainda está sorrindo e conversando. Você sabe que não pode entrar na missão sozinho, certo? Certo. Sang-won fica surpreso, como se tivesse acabado de perceber algo. Agora que eu penso sobre isso, a proibição de missões solo não será suspensa por mais 4 anos. Ele ri, então rapidamente se vira e sai. Devo ter interpretado mal o anúncio? Obrigado. Ela acha esse cara meio interessante? Então quer vir comigo? Essa oferta atordou a Sang-won. A multidão está zumbindo como louca. Ela realmente disse isso pra ele. Eu queria que ela me convidasse. Que inveja. Mas Sang-won se mantém firme. Você estava tramando? Ele perguntou meio cauteloso. Então qual é a pegadinha? Ela só ia olhando pra ele. Eu não posso simplesmente ajudar outro jogador. Mas Sang-won ainda estava meio desconfiado. Eu tenho problemas de confiança, sabe? Vendo que ele já tinha se decidido. Kim, eu me senti meio impotente. Sério, eu não estou pedindo nada. Em vez de uma pegadinha, apenas me prometa uma coisa. Se você me decepcionar, você vai pagar. Mas se você fizer o que diz, eu vou me desculpar totalmente por ser assim. Owen estava tipo, entendi. Um sorriso estranho, quase assustador, apareceu em seu rosto. Ela tá me testando. Kim é importante, não só porque ela é uma jogadora top. Qualquer coisa que ela veste dispara. Kim, e não é apenas a filha do chefão da Inshu Biotech, ela também é uma atiradora mortal. Todos estão pendurados em cada palavra dela. Preciso saber se os segredos todos botam sobre o cara dos sonhos dela. Mas se ela acha que seria apenas um jogador preguiçoso, dê um beijo de adeus à sua carreira de jogador. Pensando nisso, Sang-won caminha até Kim Mai. Por que não vamos agora? Ele pensou consigo mesmo. Isso vai ser bom. O cara da equipe tá tipo, eu vou esperar aqui então. Mississippi Kim Mai caminhou lentamente para dentro. Leve o seu tempo com suas coisas, vai demorar um pouco. Parecendo meio cansada, ela entrou. Todos os membros da guilda estão ocupados. O geek chato. Acho que tem que encontrar algum aleatório para fazer time entrar. De repente, uma voz surge no ouvido de Kim Mai. Por favor, confie em mim. O cara da equipe com o crachá ainda está insistindo. Senhorita Kim Mai, aqui está seu crachá de classificação. E por acaso, Kim Mai tem um motivo para ir com Jin Sang-won. Para atingir o tamanho mínimo de esquadrão para a missão, Sang-won e o membro da equipe ficaram discutindo. Você está me incomodando demais. Quem está realmente sendo incomodado? Isso está irritando Kim Mai também. Em uma multidão, ela chamou um jogador super confiante, onde ninguém tem ideia do que ele pode fazer. Bem, isso é bem interessante para ela. Lembrando de algo, Kim e eu me viu para a equipe e pergunto: ei, que missão ele está tentando fazer? A equipe está correndo segundo. Aqui está. Kim, eu fiquei meio surpresa checando a missão. É uma missão de defesa, explodir todos os monstros que atacam a torre. Se o núcleo da torre for destruído, a missão é um fracasso. Tipo de monstro, Lobo. Contagem de monstros 300. Nível necessário 100. Pagamento da missão 500 mil. Aceitar ou recusar? Kim, eu franzo um pouco a testa, perdido em pensamentos. Não uma missão de coleta ou caça, mas uma de defesa. Essas missões são sobre eliminar todos os monstros que vêm até você. Todo mundo sabe que você precisa de um cara de área de efeito em um esquadrão de 4 pessoas, mas ele tá tentando fazer sozinho. Sem mim, esse cara tá definitivamente torrado, dizendo que Rin meio que leu a mente de Kim Mai. Você tá preocupada? Ela dá um sorriso fraco, você deve ter ouvido errado. Ele ri, só notei que você ficou quieta.
Então eu estava me perguntando se você estava ficando preocupada. Se for muito difícil, podemos encontrar mais copos para acompanhar ou obter algum apoio como outro cara de área de efeito. Ou antes de dizer, Ron poderia terminar sua frase, posso pegar a mão dele com força? Ela aceita a missão, super irritada. Não, San Juan, não há problema aqui. O sistema tá tipo, missão aceita. Agora prepare-se para teleportar. Puf, eles desaparecem diante dos olhos de todos. Aconteceu tudo super rápido, a equipe está lembrando, já que Kim, eu fui com ele, vai ficar tudo bem, certo? Certo. Nada de ruim. Ainda assim, ninguém sabe o que vai acontecer. As pessoas estão conversando, acha que ele realmente vai conseguir. De jeito nenhum. Ele tem apenas o nível Z7. Como ele vai enfrentar monstros de nível 100? Mas Kim, eu não o arrastaria apenas por nada. Certo. Ela está sendo supervalorizada como uma jogadora Rank A Plus mais jovem do momento. Acho que o julgamento dela é tão ruim assim. Você sabe sobre a associação de jogadores reformulando o sistema de classificação, certo? Certo? Sim, eu sei. É porque a classificação baseada apenas no nível não é precisa, certo? Isso mesmo. Há duas coisas que você precisa para ser classificado. Primeiro, quantos dungeons você completou. Segundo, no geral, quão bom você é em uma luta, certo? Então, quem conseguiu a Plus só porque ela é boa em uma luta, hein? Mas por que a Plus e não apenas a? Parece que todo mundo está percebendo algo. Obviamente, é porque existem monstros maiores acima dela, certo? A multidão ainda está agitada, mas não é isso que importa agora, certo? Droga, tenho que ir com a Kimai. Estou com tanta inveja. Cena, missão de defesa noturna contra lobo, super sombrio e silencioso. Kimai tá lá no alto, observando silenciosamente a cena. Ela vê Sanguin parado no meio da estrada. As palavras têm consequências, sabe? Se a coisa fica feia, eu pulo dentro, Dui. De repente, ela vê um sorriso estranho no rosto de Sanguin. Ela está meio que pensando, lembrando, espero que isso o acorde um pouco. Flashback, 30 minutos antes. Kim fica um pouco surpresa. O que você disse? Sanguin continua dizendo, isso mesmo? Não entre até que eu diga. Apenas se concentre em me ajudar e eu te darei 5%, que não acredito no que ele está dizendo. De jeito nenhum. Eu ouvi direito. Eu ouvi. Ele acena com a cabeça com força. Isso está certo. Só por ajudar, você ganha 5%. Nada mal. Certo. Os movimentos estranhos de Sanguana deixaram sem palavras. Acha que vou cair nessa? Você não consegue lidar com isso sozinho. Tem tipos 300 deles. 300. Mesmo no nível 100, esta missão é super difícil de fazer sozinho. De repente, Kim ficou meio surpresa ao ver o rosto de Sanguin. Ele está todo convencido, nada assustado. Espere para ver. De volta ao presente, que mais suspira observando as costas de Sanguin. Tudo bem. Se você perder um monstro, seu corte diminui 1%. Perder 95%, você não ganha nada. Entendido. Então a pata de um lobo mutante se arrasta para frente. Começa com dois lobos ferozes olhando para Sanguin como se quisessem comê-lo. Sanguin levanta sua espada suja, todo convencido. Desculpa, isso não vai acontecer. O lobo encara, mas ele está tranquilo, meio divertido porque eu não vou perder nenhum. Enquanto ele termina de falar, os lobos atacam. Vendo a luta começar aqui, Mai fica curiosa e observa de perto. A próxima coisa que ela vê a congela. San Juan está fatiando e cortando monstros sem parar. Ele até pousa todo legal, monstros comendo com força lá embaixo. San Juan sorri virando-se para dizer, comparado com a aparência dele, seus gritos são meio fofos. Parada de lado observando, Kim está um pouco atordada. Ele realmente não é um jogador qualquer. Aquele último golpe foi doente. Ele está usando aquela espada grande perfeitamente, seus movimentos são perfeitos como o Dr. Semelo da minha guilda de ser ataque e defesa. E o melhor de tudo, ele não está desperdiçando nenhum movimento, eliminando um monte de monstros de uma vez. Os movimentos de Sanguin fizeram Kimai repensá-lo, mas ele também é muito convencido. Ela continua observando enquanto os lobos atacam Sanguin. Tantos monstros, de jeito nenhum mesmo um nível S pode lidar com tantos. Ele vai ser destruído. Ela vê o quão animado ele está. Espera aí. Algo tem estado estranho o tempo todo. Por que os monstros estão aqui, afinal? San Juan rapidamente usou sua habilidade de batalha divina de nível 1. Os lobos congelaram, tremendo sem se mover nem um centímetro. Não acredito, atordoado. Ela não podia acreditar que ele tinha atordoado os lobos. Quem estava tão ocupado observando que quase tropeçou? A batalha ainda estava acontecendo ferozmente, no entanto. Felizmente para Kim, ela agarrou a parede bem a tempo. Essa foi por pouco, super perigoso, mas ela os atordou totalmente. 4 segundos inteiros. Ela os atordou 4 segundos a mais que Minlo. Ele pode usar esse debuff para acabar com os monstros. Quem é esse cara? De qualquer forma, San Juan ainda está derrubando os lobos selvagens. Porque tá tão fácil. Mas o que ele viu a seguir o fez congelar. Um lobo selvagem ferido de repente foi jogado no ar e morreu. Explosões altas em todos os lugares, lobos selvagens sendo arremessados. Sanguin meio que entendeu.
Você finalmente chegou. O lobo negro, assim como ele pensava, o chefe avançou direto para ele. Parecia super feroz, boca bem aberta, como se quisesse comê-lo. Ele não estava nem um pouco assustado, parado na frente do lobo negro. Não viu muito esse monstro em sua vida passada, mas essa coisa parecia familiar. O sistema de repente deu uma notificação. Como o lobo negro apareceu, o debuff de atordoamento é aplicado. Desta vez, Sanguin ficou um pouco chocado. Ele também estava atordoado. Lá em cima, Kim ainda estava observando tudo. Raios roxos correram em sua direção, mas ela estava protegida por uma barreira dourada, graças ao efeito das relíquias sagradas. Você não é afetado pelo debuff de atordoamento. Ela entendeu alguma coisa agora. Isso mesmo. O lobo negro também pode usar atordoamento. Ela estava tão ocupada assistindo que esqueceu completamente. Ela estava apenas pensando em como repreendê-lo. Isso é perigoso? Pensando bem, ela pode entender a habilidade de atordoamento, mas é raro encontrar uma maneira de se livrar dela em um nível baixo. Ao mesmo tempo, o sistema deu uma notificação. Devido à recuperação, o debuff de atordoamento foi removido. Depois que o atordoamento passou, Sanguin pegou sua espada e atacou. Vê-lo tão animado deixou Kim um pouco atordoada. Isso é sequer possível. Sua postura com a espada grande é quase perfeita e a duração do atordoamento é excepcionalmente longa, e ele se livrou do debuff no nível 17. O lobo negro ficou um pouco assustado ao ver Sanguin bem na frente dele. Ele olhou para o feroz lobo negro na frente dele. Você pensou que sua presa estava atordoada e indefesa, mas agora estou livre. E no seu momento de pânico, a espada de Sanguin penetrou profundamente na pele do lobo negro. Lutar contra ele o excitou. O resultado desta batalha está decidido. Porque o lobo negro estava perdendo a consciência. O estado de atordoamento não conseguiu detê-lo e ele caiu com força no chão. Sanguin lentamente se levantou, afastando a pele. Minhas roupas estão todas sujas. Pensei que conseguiria deslizar. Se as coisas estão assim, devo fazer algo por diversão. Kim Mai testemunhou tudo. A ideia de uma pessoa comum com tanto poder intrigou. O que exatamente ele é? Sanguin sentou-se ali, cansado. O lobo negro também havia desabado na frente dele. O sistema deu uma notificação sobre a missão de defesa eliminar todos os monstros do tipo lobo. Monstros eliminados, o Item 99. Monstros necessários, Drizento. Notificação de aumento de nível contínuo soou. Ele riu alegremente. Meu nível está subindo super rápido. Recebeu o título de classificação D. Efeito do título destemido, resistência a todos os efeitos de status negativos de monstros lobo, exceto chefes. Lembrando-se de algo, só olhou para trás. Kim, eu estava secretamente observando de cima. Os cantos de sua boca se curvaram em um sorriso. Seu olhar duvidoso se foi, e agora ela parecia estar em modo de observação total. Ele suspirou e se levantou rapidamente. Se houver um público, o artista não pode descansar, certo? Então vamos cuidar disso rapidamente primeiro. Um monstro lobo feroz olhou para Sanguin, querendo devorá-lo. Ele sentiu que as coisas estavam ficando mais interessantes. Preparar? Assim que abriu a boca, o lobo-chefe Bezequer Moonwolf atacou com um rugido. Isso é muito forte. Uma enorme explosão acontece no chão. Que pena, Sanguin desviou com sua agilidade, mesmo sendo imprevisível. Mas depois de 30 anos, todos os seus movimentos estão gravados. Eu deveria te chamar de previsível agora. Desculpa, mas eu conheço todos os seus movimentos. Com isso, ele passou pelo lobo gigante com sua espada. Eu pensei que era forte, mas um soco e ele caiu. Sistema notificação. Devido à resistência à habilidade do lobo gigante, a guerra demoníaca não pode ser ativada. Sanguin suspirou em admiração como esperado de um chefe de nível 100. É a primeira vez que minha habilidade é bloqueada. Kim Mai, observando, ficou cheia de surpresa. Isso não é loucura. Ela estava pensando muito não apenas no atordoamento, mas em como evitá-lo. Ele carrega aquela espada grande como se fosse papel. Depois de se levantar, o lobo gigante ainda não desistia e atacava Sanguin. Abriu suas mandíbulas para rajá-lo, mas foi tudo em vão. Os olhos do lobo gigante se arregalaram como se não pudesse acreditar. De repente, rugiu como se estivesse enlouquecendo. Sanguin continuou se defendendo com sua grande espada super ágil, percebendo que havia encontrado um oponente que não deveria. O lobo gigante ficou um pouco assustado. E acima de tudo, ele podia prever os movimentos repentinos do lobo. O olhar de Sanguin ficou frio como gelo. Eu te disse, eu sei de tudo. Eu sofri tanto na minha vida passada. Kim Mai ainda estava assistindo e a coisa mais ridícula era que ele estava totalmente se exibindo para mim. Quanto mais Sanguin assistia, mais interessado ele ficava. Quem é aquele cara? A batalha entre Sanguin e o lobo violento continua, uma batalha verdadeiramente feroz. Com o passar do tempo, estou começando a ficar cansado. Essa batalha está durando mais do que eu pensava. Chega de se exibir na frente de Kim Mai. Eu estou enlouquecendo. Se eu continuar assim, vou morrer de exaustão. O lobo violento ainda é super forte. Ele ataca de um lado para o outro para atacar. Eu estou gritando de raiva, mas como ele ainda tem tanta energia. Nesse ritmo, vou desmaiar antes que essa coisa chegue. Minha resistência quase acabou. Percebendo algo, os olhos de Sanguin mostram um toque de pânico.
Ao mesmo tempo, o lobo gigante estava prestes a alcançá-lo naquela postura, um ataque poderoso, mas falho, criando uma abertura para contra-atacar, um desmaio para desencadear um golpe decisivo. Esse é um movimento característico do Rei Lobo, aquele que reivindicou inúmeras vidas de jogadores. Um sorriso de excitação se espalhou pelo rosto de Sanguin. Eu não usei isso em combate real antes, mas às vezes um pouco de coragem é necessário. Com isso, ele atacou direto com o lobo gigante para contra-atacar. Assim como ele previu, um ataque veio balançando de sua mão. Vendo a situação piorar, Kimi ficou preocupada. Desta vez, San Juan foi atingido e cambaleou para trás com dor. Ela estava tão preocupada que desabou no chão em descrença. Lágrimas escorriam pelo seu rosto e ela até se culpou, pensando que era estúpida e não merecia ser uma jogadora. Mesmo que ele tenha mostrado suas habilidades incríveis, ficar parada assistindo daquele jeito era o mesmo que matá-lo. Me desculpe, Jin-san, ela disse quando de repente uma luz deslumbrante brilhou, chamando a atenção de Kim Mai. Seus olhos se encheram de esperança ao olhar para a luz. O sistema exibiu uma notificação sobre o item que ele usou, o escudo da unidade Si, que depois de ser absorvido secou de si. Ao mesmo tempo, o efeito de sacrifício especial foi ativado. O sistema exibiu informações sobre a estabilidade de sacrifício feito especial, condição de ativação, recuperação, tempo de espera 30 segundos. Todo o dano causado à parte do corpo designada será convertido em magia de cura. Se o dano exceder a saúde máxima do jogador, eles recuperarão a saúde igual à sua saúde máxima. De volta à noite anterior, San Juan ficou um pouco surpreso. Uma habilidade de cura condicional. Depois de absorvê-lo, pode ser muito útil. O sistema continua a solicitar, por favor, selecione a parte do corpo a ser sacrificada. A tela do sistema exibe claramente várias partes, tanto na frente quanto atrás. Você pondera por um tempo. Por favor, selecione a parte que você quer usar. É realmente detalhado, um total de 16 partes. Isso é muito. Normalmente, a escolha mais segura seria a parte de trás, mas como a parte de trás também é dividida em 4 partes, não será tão eficaz. Se for assim, então eu vou usá-lo estrategicamente. De volta à realidade, as feridas de sangue estão cicatrizando gradualmente. Está funcionando. Graças ao efeito de sacrifício, a saúde do jogador foi totalmente restaurada. Sanguin apertou sua espada com força, olhando para o tirano. Se eu jogar mal, mesmo que ligeiramente, eu vou morrer instantaneamente. Isso foi pouco. Eu não esperava matar 2 coelhos com uma cajadada só. O sistema está me dando uma notificação. Habilidade de combate aquático nível 1 ativada. Estou indo até aquele lobo gigante, sorte ao azar, quem sabe? Aquele braço que ele usou para me atrair já estava cortado. Quem diria que poderia ignorar a resistência e me atordoar? Muito bem, então vamos começar com este teste de sorte. Um pouco mais tarde, Kim Mai está descendo. San Juan ainda está alegremente encarando o cadáver do lobo gigante, pensando que o atordoamento só funciona 3 vezes. Devo ficar feliz com isso. Kim Mai está caminhando lentamente para cá. Ouvindo passos, me virei surpreso. Ela está aqui. O rosto de Kim Mai meio que mostrou alguma surpresa ao ver aquela cena. Ela suspira. Se você tivesse habilidade de cura, deveria ter me dito antes. Quase me deu um ataque cardíaco. A propósito, você tem tipo 2 vidas ou algo assim. Ele fica tipo assustado com isso. Como você previu o movimento do Rei Lobo tão claramente? Eu conheci toneladas de jogadores espadachins, mas nunca ninguém tão misterioso quanto você, Jin San-Hun. Parecia que, de repente, a próxima coisa surpreendeu Kini. O rosto de San-Hun ficou super estranho com um sorriso meio assustador. O quê?